Glória a Deus. Shalom Adonai para os irmãos. Amém? E louvo a Deus por esta rica oportunidade de estar na tua santa e gloriosa presença nesta hora para lhe trazer uma mensagem poderosa da parte de Deus. Mensagem essa que cura, transforma, liberta e santifica. Aleluia. Glória a Deus. Se encontra 1 Coríntios, capítulo 11, aleluia, verso 22 a seguir, melhor dizendo, verso 23. Uma mensagem muito conhecida do povo de Deus, e fique atento que o Espírito Santo nesta hora venha tomar mente cativa a Ele, abrindo o entendimento de cada irmãos, irmãs que me ouvirão através deste canal, deste vídeo, e os amigos em Cristo. Os amigos ouvintes em Cristo. Amém? Porque a palavra de Deus é para crente e descrente. E a Bíblia diz que bem-aventurado são os que ouvem, os que crê e os que guarda. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta hora, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que eu venha ser canal de bênção para a vida dos irmãos e dos amigos em Cristo. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 11, aleluia, e o verso 23 a seguir, assim está escrito nas Santas Escrituras. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, aleluia, que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice, aleluia, e disse: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Faça isto sempre que o beberem, em memória de mim. Aleluia. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comeu pão ou bebeu cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo do Senhor. Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem, ser humano, a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, aleluia, o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Glória a Deus. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Aleluia. Mas se nós, aleluia, examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Glória a Deus. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor,
estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espere uns pelos outros. Aleluia! E se alguém tiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, aqui está, Senhor, a tua palavra. Louvado seja teu nome. E eu te peço nesta hora, Senhor, que teu Espírito Santo venha tomar as mentes cativas a ti de todos que ouvem e ouvirão esta mensagem através deste canal. Porque um prega, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. A tua palavra diz em Zacarias 4,6 que não é por força e nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Derrama do teu Espírito de todos que vão ouvir a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos em Cristo, a palavra de Deus para nós neste momento fala-se da Santa Ceia. E aqui eu quero trazer-lhes uma revelação da parte de Deus condigente ao ser negligente ao tomarmos a Santa Ceia do Senhor. Obviamente que muita gente, inclusive ministro da palavra de Deus, já não exortam como deveria exortar para que as pessoas não sejam condenadas, porque tomar a Santa Ceia de uma forma negligente, de uma forma sem temor, sem um autoexame a si mesmo, isso pode lhe trazer grandes consequências, grave e até mesmo risco de perder a sua salvação. É isso mesmo que você ouviu, risco de perder a sua salvação. Porque, na verdade, hoje, nas igrejas, os ministros geralmente até medita na palavra, mas não explica o risco, não exorta o risco de ser negligente, de tomar a Santa Ceia de qualquer jeito, sem um autoexame. Observamos que o texto é claro em dizer, no capítulo 11 de 1 Coríntios, aleluia, e no verso, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, 26. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Agora tem uma ressalva interessante, versículo 27. 1 Coríntios 11, 27. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, se eu e você tomarmos a Santa Ceia, que é o pão que ele vai simbolizar o corpo de Cristo, e o suco da uva, que simboliza
o sangue de Cristo, mas que depois da oração ela tem poder para curar, para libertar, transformar e também pode até matar. Isso mesmo. Observe o que diz o versículo 28. Examine-se, pois, o homem, que é ser humano, a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Verso 30. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Verso 31. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo, ou seja, condenação. Verso 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Quero, neste momento, lhes trazer 3 grandes revelações. Muitos até já sabem, mas muitos, por falta de temor, isso mesmo, já estão esquecendo dessa exortação. Louvado seja o nome do Senhor. 3 coisas podem acontecer ao cristão ou não cristão, porque os católicos também tomam a Santa Ceia e o texto bíblico vai dizer que são para suas próprias condenação, não discernindo o corpo do Senhor, e até mesmo passa a ser assassino do Senhor Jesus. Assassino do Senhor Jesus. É que diz o texto, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Verso 27 de 1 Coríntios 11. Portanto, todos aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é que a palavra está dizendo? Se eu e você estivermos em pecado e tomarmos a Santa Ceia, 3 coisas podem acontecer. Quais são elas? A primeira todas as 3 se encontram num único versículo. Glória a Deus. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Aí está no verso 30. Por isso, há entre vocês muitos fracos. Primeiro, fraco na fé. Segundo, doentes. E terceiro, vários que já dormiram. Lembre-se que a palavra dormir na Bíblia é literalmente morrer. Depois vou lembrar alguns versículos que fala sobre dormir, que é morrer literalmente. Então, observamos, ou com certeza, você que me ouve e me ouvirão, deve conhecer vários cristãos doentes, que médico não cura, remédio não cura, oração não cura. E o que é que está acontecendo? A Bíblia manda eu e você nos examinar antes de comer e beber do pão e do cálice, que é a Santa Ceia,
que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Então observamos que, na verdade, o texto vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. Verso 30. 1 Coríntios 11, verso 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Aleluia. Muitas das vezes você vê alguém pedindo oração porque está enfermo, se ora, ora e nada acontece. A palavra de Deus vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Ele vela com a sua palavra para se cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 12. Aleluia. Isaías 59, verso 1 e 2 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar, nem teus ouvidos tapados ou agravados para que ele não possa nos ouvir. Mas os nossos pecados e iniquidade faz divisão, entre nós e o nosso Deus, para que ele não nos ouça. Então, a Bíblia está dizendo, as Sagradas Escrituras, que come e bebe do sangue de Cristo, a Santa Ceia, indignamente em pecado, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso muitos estão fracos. Quantas pessoas dizem, eu estou fraco, eu não consigo. Outros dizem, estou enfermo, ore por mim. Vai para o médico, toma remédio e continua enfermo. E outros que dormem. Dormir aqui na Bíblia é morrer literalmente. Observamos que quando o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, recebeu a mensagem de Marta e Maria que o seu irmão Lázaro estava doente, aleluia, e o Senhor Jesus, ele chega para os seus discípulos, em João capítulo 11, Evangelho, e ele vai dizer o seguinte, glória a Deus. Havia um homem chamado Lázaro, 11 de Evangelho João, verso 1. Chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado, aleluia, de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Maria e Marta, Senhor, aquele a quem, aleluia, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isto, Jesus disse, essa doença acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aleluia. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, que era Maria. Então, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram os discípulos a Jesus, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, aleluia, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça,
pois vê a luz deste mundo. Aleluia. Glória a Deus. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Presta atenção agora, versículo 12 e 13. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Verso 13. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, verso 14. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Aleluia. Então esta passagem de 1 Coríntios, qual foi lida, meditada, aonde diz que quem bebe da Santa Ceia e participa do corpo do Senhor, que é o pão, indignamente, em pecado, faz isso para a sua própria condenação. E aí o texto vai dizer que muitos, aleluia, estão fracos na fé, muitos doentes e muitos que já dormiram. Aleluia. Glória a Deus. Aí muitos, vamos dizer que já que está no pecado, então não vou tomar Santa Ceia, porque sendo assim, não estarei cometendo nenhum pecado maior, que seria perder a sua salvação, porque se beber ou comer indignamente o corpo de Cristo, bebe e come para a sua própria condenação. E o texto vai dizer, aleluia, que muitos estão fracos, muitos estão doentes e muitos dormem, ou seja, morrem. Então, alguém pode dizer assim: qual seria a solução? Obviamente, se autoexaminar. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é salvação e vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, com certeza, vocês conhecem muito cristão fraco na fé, muitos doentes que oração não cura. Aleluia. Remédio e médico não cura, porque Deus vela com a sua palavra para se cumprir. Então temos que nos autoexaminar. E o que está faltando nos ministros da palavra de Deus, os pastores, que quando vai dar Santa Ceia, tem igrejas que eu tenho às vezes visitado e participado, que apenas lê a Bíblia e simplesmente não dá a revelação da palavra, para que as pessoas venham a ter temor na hora de tomar a Santa Ceia. E qual o perigo de não tomar a Santa Ceia? Tem perigo sim. Tanto há perigo de tomar a Santa Ceia indignamente, em pecado, e para Deus não tem tamanho de pecado. Não podemos tomar Santa Ceia com ódio no nosso coração, com rejeição no nosso coração. Aleluia. Temos que nos consertar com aquela pessoa que nos feriu. Lembre-se, mais uma vez, que a nossa luta não é contra pessoas. É o que diz o texto bíblico de Efésios 6.
Aleluia. E o verso 12. Mas é contra o diabo e seus demônios que age e opera nesse mundo de trevas, nas hostes celestiais. Aleluia. Então, o inimigo sempre vai tentar nos abater, mas pelo poder do nome de Jesus, ele já é um derrotado, porque o sangue de Cristo derrotou ele há quase 2000 anos. Aleluia! E pelo poder do sangue de Cristo nós fomos justificados e para Deus Pai nós fomos feitos reis e sacerdotes. Glória a Deus. Agora existe também um perigo de eu e você também não tomarmos a Santa Ceia, porque a Bíblia vai dizer, o texto bíblico, aleluia, glória a Deus, que se eu e você não participar do corpo de Cristo, assim não temos parte com Ele. Então, existe o perigo de tomar de uma forma negligente, de uma forma sem ter uma alta análise, ver como está a nossa vida, se está no altar, se não estamos enganando a nós mesmos, porque de Deus ninguém engana. Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto bíblico vai falar, glória a Deus, João Evangelho, capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aonde Jesus, ele começa a dar um discurso, glória a Deus, no versículo 50 de João, capítulo 6, verso 50. Disse o Senhor, todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, aleluia, viverá para sempre. Glória a Deus. Este pão é a minha carne, disse Jesus, que eu darei pela vida do mundo, ser humano. Aleluia. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes disse e digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Esse último dia aqui está se falando do juízo final. Aleluia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este pão, aleluia, este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Glória a Deus. Jesus está falando do tempo que o povo saiu do Egito e teve que passar por 40 anos pelo deserto por sua desobediência,
porque era para aquele povo passar apenas 40 dias num deserto. Mas o texto bíblico vai dizer, em Número, aleluia, capítulo 14 e verso 34, que aquele povo foi duro de coração, obstinado, e por isso Deus acrescentou um ano para cada dia. Era 40 dias, com um ano passou a ser 40 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus está falando aqui em João 6, 58. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, aleluia, viverá para sempre. Ele está falando da salvação, glória a Deus. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Agora aqui tem um detalhe importante, verso 60. Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: duro é esta palavra, quem consegue ouvi-lo? Aqui agora não era mais os fariseus, não era mais os doutores da lei, nem os saduceus, eram os próprios discípulos, que diz que duro era esta palavra, esta mensagem. Verso 60, ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram, duro é esta palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isto o escandaliza? Aleluia! Isto o escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Aleluia! O Espírito da vida e a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Aleluia! Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não cria e quem iria trair. Aleluia, glória a Deus. E prosseguiu, é isto que eu lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Glória a Deus. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, os apóstolos, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Glória a Deus. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu quem o escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. E ele se referia, verso 71, a Judas, filho de Simão Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde, aleluia, havia de traí-lo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Não tomar a Santa Ceia não tem parte com Cristo. Tomar a Santa Ceia de qualquer forma, sendo negligente, não fazendo uma autoanálise da sua vida, se está ou não no altar. Aleluia, porque a Bíblia é o nosso espelho espiritual. Eu vou saber se a minha vida está no altar se eu examinar as Escrituras. Por isso que Jesus disse em João capítulo 5, 39, errastes por não examinar as Escrituras, porque dela cuideis de ter vida eterna, e são elas as Escrituras que testificam de mim. Tem muita gente que estão na igreja,
perdendo tempo, não estão usufruindo deste mundo e estão lá em pecado. Muitos estão em fornicação, ou seja, não casaram e por conta disso não pode tomar Santa Ceia. E se não pode tomar Santa Ceia, eles não têm parte com Jesus. Então, se tomar Santa Ceia desta forma, corre o risco de ser condenado, ficar fraco espiritualmente, morrer ou ficar enfermo, aonde nem oração e nem remédio o médico pode curá-lo. Por quê? Tem que haver um arrependimento. Olha que diz 2 Crônica 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Somos pó, terra. Esse sararei a sua terra somos nós mesmos. Então, tem que haver um arrependimento e deixar. Então, muita gente estão se condenando porque estão sendo negligentes, tomando a Santa Ceia de qualquer jeito. Tem outros que não tomam a Santa Ceia por conta da consciência, sabe que está em pecado, mas mesmo assim, esse também não tem parte com Jesus. Tem um provérbio no mundo que diz: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas as Santas Escrituras vai dizer, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. João 8,36, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Observamos que os hospitais do SUS, até mesmo particulares, estão cheios de pessoas enfermas, aonde médico não descobre a enfermidade, aonde remédio não cura, aonde oração não está curando, não está resolvendo. Aí a palavra de Deus diz, aleluia, que o pecado nos separa de Deus. É o que diz Isaías 59, 1 e 2. Já lido, mas ainda o texto de João Evangelho, capítulo 9, verso 31. Deus não ouve a pecador, mas se este é temente a Deus, a este ele ouve. Aleluia. Então vamos nos consertar diante do Senhor, para não sermos condenados com o mundo, como diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E se você está na igreja e ainda não se consertou diante de Cristo, está ainda no pecado da fornicação, então, meu irmão, se conserte hoje. Não é amanhã, é hoje. Porque a palavra de Deus diz que o amanhã pertence a Deus. Então, a Bíblia diz, clama a mim. Jeremias 23, 33, 3. E respondeste-ei. Anunciar-te-ei coisas grandiosas e firmes que tu não sabes. Glória a Deus. Então observamos Provérbio capítulo 28, verso 13, está escrito assim: quem esconde as suas transgressões, aleluia, nunca prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcançará de Cristo, aleluia, misericórdia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, o texto bíblico ainda vai dizer:
Em primeira carta de João, aleluia, glória a Deus, capítulo 1 e o verso 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Verso 9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, aleluia, os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então confesse hoje e abandone o seu pecado, porque para Deus não tem tamanho de pecado. Cobiçar é pecado, é obra da carne. Aleluia. Amar o mundo é pecado, porque a Bíblia diz, Tiago 4,4, não sabei vós, adúlteros e adúlteras, não sabei vós, que aquele que ama o mundo constitui-se ou torna-se inimigo do Senhor? Paulo vai dizer que em 1 Coríntios 10, a partir do 14, se nós somos mais fortes do que ele, misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o pecado nos separa de Deus. E às vezes o pecado, que vocês não estão percebendo, está dentro de casa. Internet, televisão, novela, reality show, fazenda. Então, tudo isso tem bebedice, tem palavrões, palavras torpes, tem orgia, traições, mentira, hipocrisia. E isso é o maior plano de Satanás, que está entrando nas casas, invadindo as casas. E as pessoas vai dizer que é dizimista fiel, ele é ofertante, está sempre na casa do Senhor, mas não está vigiando. Porque a palavra de Deus diz claramente, sede sóbrio, equilibrado, vigiai e orai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando que nem um leão, buscando a quem possa destruir ou tragar. Paulo ainda escreve em Efésios 6, verso 11, cuidado com as astutas ciladas do diabo. E o Senhor Jesus diz em Mateus, aleluia, capítulo 26, verso 41, vigiai, orai, para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos vigiar, meus irmãos. Paulo diz em 1 Coríntios 6,12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei que nada me domine. Aleluia. Futebol, idolatria por futebol. Muitos cristãos deixam até de ir para o culto para ir ver o final de campeonato do seu time. Ainda posta nas redes sociais. Meu time ganhou, meu time é campeão. E isso é idolatria. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Tem uma relação lá enorme. De todos que morrerem nessa prática, não herdarão o reino de Deus. Mas é uma horrenda expectativa de enxofre, lago de fogo, que é a segunda morte. Então, idolatria, futebol, pessoas, cantoras, imagem de escultura, dinheiro. Então, meus irmãos, o caminho é estreito, disse Jesus. Mateus 7, verso 13 e 14.
Cuidado por entrar pelo caminho estreito. Outra versão, porfiai por entrar no caminho estreito, porque o largo é o caminho da perdição. Como estreita da salvação, são poucos os que entrarão por eles. Servir a Jesus não é do meu nem do seu jeito. É conforme diz as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 de Pedro, capítulo 1, 14 ao 16, o texto bíblico vai dizer, aleluia, que aquele que nos chamou é santo, e nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz o seguinte o texto sagrado, verso 14. Como os filhos obedientes, não se deixa moldar pelos maus desejos de outrora, quando vivia na ignorância. Aleluia. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Verso 16. Pois está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Glória a Deus. Meus irmãos, os dias estão próximos. Todos os sinais estão se cumprindo. Aleluia. Então temos que voltarmos ao primeiro amor. Fazer uma autoanálise das nossas vidas. Hebreus capítulo 10, capítulo 12 e o verso, aleluia, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Quantos dos irmãos está nesse pecado da acepção de pessoas? Tiago 2,8 diz que a acepção de pessoa é pecado. Muitos irmãos que não falam com o irmão ou a irmã. Aleluia. E aí vai tomar santa ceia para a sua própria condenação. Muitos ficam fracos na fé. Muitos doentes e muitos que dormem, morrem por conta de tomar santa ceia negligentemente, sem se auto-examinar. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba deste pão. Aleluia. E deste cálice. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o perigo de também não tomar a Santa Ceia é que não tem parte com ele. Porque o pão que simboliza o corpo de Cristo e o suco da uva que simboliza o teu sangue é que nos garante a vida eterna. É o que diz o texto bíblico. Lido em João capítulo 6, a partir do verso 50. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus, carta aos Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 6, tem uma advertência muito séria para nós cristãos, que diz o texto sagrado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hebreus 6, verso 4 ao 6 está escrito assim. Glória a Deus. Aleluia. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e experimentaram a bondade da palavra de Deus
e os poderes da era que há de vir. Aleluia. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Aleluia. Glória a Deus. Ainda em Hebreus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No capítulo 10 de Hebreus, verso 29, diz o seguinte. Começar pelo 28 para ficar mais fácil. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia por 2 depoimentos ou 3 testemunhas. Ou seja, por 2 testemunhas ou 3. Morria sem misericórdia. Quão mais severo castigo, julgue vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Aleluia! Pois conhecemos, verso 30, aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. 31, terrível coisa, outra versão, horrenda coisa, é cair na mão do Deus vivo. Meus irmãos, estar na mão de Deus é a melhor coisa do mundo, mas cair na mão de Deus é a pior coisa do mundo, é o oposto, porque quem cair na mão de Deus não tem mais quem possa salvá-lo, porque Deus, ele é amor, mas também é justiça. Texto bíblico vai dizer no Salmo 11, verso 7, porque Deus é justiça, ele ama a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba deste pão e deste cálice. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos que comem e bebem sem discernir o corpo do Senhor, comem para sua própria condenação. E por isso que está no meio de vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que já morreram, dormiram. Meus irmãos, servir a Cristo não é do meu e do seu jeito. Servir a Cristo é como disse ele mesmo em Mateus capítulo 16, 24. Se alguém quer me seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz cada dia e depois siga-me. Aleluia. Verso 25. Pois aquele que tiver amor à sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, o ser humano, e perder a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus venha falar em cada coração. Meus irmãos, em nome de Jesus, já não é mais hora de brincar de crente, de ser cristão, porque os dias são maus. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto da palavra de Deus bíblico vai dizer que hoje está muito mais próximo
de que o dia que aceitamos a Cristo pela fé. Tem pessoas que estão no Evangelho há 80, 90 anos. Tem outros que estão há 60, outros estão há 40, outros há 20, outros há 10, outros há 5. Mas não importa o tempo. Se ele aceitou a Cristo ontem, hoje está mais próximo, que é um dia menos. É isso que o texto bíblico está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para encerrar, olha o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 13. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 13, vai dizer o seguinte, verso 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgia, bebedeiras, não em imoralidade sexual, em depravação, não em desavença ou inveja. Pelo contrário, se revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer o desejo da carne. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ainda no versículo 11 diz: faça isso compreendendo o tempo que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima de que quando cremos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu encerro esta mensagem ainda com o conselho do apóstolo Paulo, que ele diz em sua segunda carta aos Coríntios. Aleluia. No capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1 e 2, que diz o seguinte: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus. Aleluia! Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora, aleluia, é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Possa ser que na madrugada de hoje o Senhor venha com o alarido e a trombeta de Deus. É num piscar de olhos. 2 Coríntios, 1 Coríntios 15, 52. No abrir e fechar de olhos, não dá tempo de se arrepender. Meu irmão, se conserte hoje. Agora é o tempo. Agora é o tempo favorável. Agora é o tempo da salvação. Que Deus em Cristo Jesus fale em cada coração. E se você me ouviu até este momento, aleluia, porque você é de Deus. Porque a palavra de Deus diz em João Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 8, se eu não estou enganado, versículo 46 ao 48. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Amém? Então compartilhe este vídeo com seus contatos. Isso não é para que o irmão Salústio venha a ser famoso, porque famoso só tem que ser um, Jesus. Ele é o Rei do Rei,
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, que Jesus é Rei e Senhor, para a glória de Deus Pai. De Deus Pai. Fique todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Shalom Adonai para os irmãos.